Gente, saúde é coisa séria, né? Aqui no nosso programa é um assunto que nunca pode faltar, tá? E saúde passa por todos os níveis, né? A saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual. E a gente não separa partes do nosso corpo quando a gente pensa em saúde. Não tem essa que se a cabeça adoece, o corpo não padece. Não, tá tudo junto, né? E é por isso que todos os dias a gente traz de forma muito leve, saudável e feliz, formas de você cuidar melhor do seu corpo. Por falar em especialistas que sempre estão aqui, hoje temos uma excelente, uma expert em dermatologia para ter uma pele bonita, saudável, para ter unhas fortes, cabelos maravilhosos. Ninguém melhor do que a doutora Lígia Cogos para nos orientar. Vamos falar com ela. Doutora, boa tarde, que alegria recebê-la, seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia, que bom, que pena que eu não estou aí pertinho. Ah, é muito bom quando você vem, quando a gente pode, inclusive, dar um abraço, né? Mas sinta-se abraçada mesmo que virtualmente. Nós já avisamos para os nossos telespectadores que teríamos a doutora Lígia Cogos conosco hoje e você sabe que é um sucesso toda vez que você vem ao programa, né? Choveram perguntas, mas uma pergunta que me chamou muito a atenção, que eu acho que a gente podia até começar o nosso bate-papo por esse aspecto, é a sequela na pele, unha, cabelo pós-Covid. Muita gente falando que sentiu diferença na pele, muita gente tá com queda de cabelo grave. Eu mesma tive muita queda de cabelo, graças a Deus já tá ótimo, mas eu queria que você falasse se isso realmente acontece. Pode ter esse tipo de sequela? Sim, não só a sequela pós-Covid, como também as erupções na vigência da doença, em plena fase. E, em alguns casos, é a maneira de fazer diagnóstico. Por isso que muitos dermatologistas acabaram fazendo eles o diagnóstico de Covid em seus consultórios. Erupções que aparecem na pele, o famoso eritema polimorfo, lesões esquisitas em formas de rodamuinhos vermelhas, podem coçar ou não, e que às vezes pode ser um dos primeiros sintomas. Aí, claro, outros comemorativos da doença, como os médicos costumam falar, né? Sintomas são comemorativos das doenças, então, dor de cabeça, dor de garganta, uma certa indisposição, ao lado daquela erupção que parece uma alergia. E justamente a pessoa sempre toma alguma coisa para melhorar a dor de cabeça, a dor de garganta e acaba pensando que aquela erupção poderia ser por causa de um medicamento que ela ingeriu, mas de fato é o próprio vírus, o SARS-2, é que causa esse eritema polimorfo da Covid, muito esquisito, muito estranho, muito repentino, mas que serve de sinal de alerta, porque, claro, quanto mais cedo se estabelece o tratamento para a Covid, mais chances de recuperação e de não internação todos nós temos. Ao lado disso, o pós-Covid, com a queda de cabelo, porque quase todos os processos em que há febre, em que há um processo inflamatório no organismo, podem vir seguidos de uma grande queda de cabelo difusa, diferente daquela queda de cabelo pós-menopausa, que geralmente se localiza mais nas entradas ou na parte da frente. Já após Covid ou logo que a pessoa está ainda em recuperação, é uma queda de cabelo difusa, em que os fios se desprendem. E eu que costumo recomendar a todas as pacientes, não importa a idade, você sabe, né, Cláudia, que é proibido mencionar a idade na clínica Lígia Cogos. Então, eu sou muito favorável aos cabelos longos, não importa a idade. E quando alguém me diz que cabelo comprido dá mais trabalho, eu discordo, eu acho que dá menos trabalho. Também. Você deixa de qualquer jeito, levanta da cama e prende com uma fivela bonita, como as que eu ganhei das minhas amigas clientes de Leme, Carla Cimarelli, Odila Cimarelli, que estão assistindo.
e que me deram umas fivelas que parecem que pertencem a rainhas, tão lindas, pedras coloridas, e você puxa o cabelo, põe lá uma fivelinha e não precisa ficar perdendo tempo com muita arrumação. E as mulheres, então, com essa queda de cabelo pós-Covid, se ressentem muito, porque além do mal-estar, da sensação de morte que tiveram, claro, graças a Deus, se recuperaram. Se elas estão com síndrome pós-Covid, é porque houve êxito no tratamento e na recuperação, e elas foram sobreviventes. Mas a queda de cabelo que vem depois, não adianta ninguém falar, você não tem que se queixar, graças a Deus você sobreviveu. Não adianta falar isso para a mulher, por favor, não falem isso, porque a mulher se prende muito a essas coisinhas dela, aos cabelos, à aparência. Então, entra assim, mas é fácil. A boa notícia é que é muito fácil tratar a queda de cabelo pós-Covid. Às vezes basta uma injeçãozinha intramuscular que nós damos depois que a pessoa está recuperada, pode ser à base de anti-inflamatórios, loções também, medicamentos simples que logo recuperam a queda de cabelo. E uma sensação esquisita na pele, como nós sabemos, quer dizer, como nós aprendemos nesses 14, 15 meses de Covid, fomos aprendendo a duras penas nós médicos, porque ninguém sabia quase nada em março de 2020 e fomos aprendendo. E sabemos que o vírus causador da Covid-19 tem uma grande afinidade pelo sistema nervoso central, periférico. Então, por isso que se perde o olfato. Vou tomar um golinho de água aqui para... Vou te acompanhar, vai. Isso, Cláudia. A Cláudia é a imagem da saúde, tudo ela faz certinho. Eu, infelizmente, não sou assim. Eu gostaria de poder imitá-la, mas me falta a força, o ânimo. Então, o vírus afeta muito o sistema nervoso, por isso que perde-se o olfato no início, que parece que não é nada, mas é uma sensação muito assustadora. Costuma vir acompanhada da perda do paladar também. E pós-Covid, fica durante muito tempo uma sensação estranha em determinadas áreas do rosto, como uma sensação de que tem alguma coisa formigando ou pinicando, sensações de choque. E isso ao lado de outros sintomas, como, por exemplo, uma perda de memória, mesmo em pessoas muito jovens, que acompanham o pós-Covid e que demora, às vezes, 6 meses para voltar ao normal, porque o vírus causa microinfartos no cérebro e a pessoa jovem fica como se fosse uma pessoa mais velha, com dificuldades de memória durante algum tempo. Outro problema que nós dermatologistas temos visto muito é a acne pelas máscaras, a maskne, que até já cheguei a comentar aqui, e que é diferente de uma acne comum. Além de ela acometer aquela área do rosto onde está localizada a máscara, ela também dá uma reação à distância, pegando áreas na testa, por exemplo, pegando áreas à distância, o que pode confundir, às vezes, um médico recém-formado, mais inexperiente, porque é uma acne que atinge, de repente, em alguém que nunca tinha tido acne, ou se tinha tido já há muitos anos não tinha, e acomete também a testa de uma esquisita. É uma mistura de acne com eczema, uma pele áspera na testa, e às vezes o dermatologista pode se confundir inicialmente, mas é algo mundialmente descrito, até já bem estudado. Então, o Covid, além de todos os problemas que traz,
É claro que existem pessoas que nunca pegarão, nunca se contaminarão. O Covid, uma boa notícia até, para animar um pouco as pacientes, as espectadoras, o Covid atinge 23% apenas das pessoas. Então, o resto jamais pegará, mesmo tendo um familiar em casa com a doença. É comum, né, Cláudia, nós ouvirmos a esposa ficou cuidando do marido doente. É verdade. Eu tenho casos assim, né? Meus pais perderam um amigo e a esposa que dormia com ele todas as noites nem pegou, né? Graças a Deus está viva. Parece que as mulheres às vezes têm essa sensação de que tem o corpo fechado, né? E é comum, nós vemos muito isso. Outra coisa interessante de se mencionar é que o Covid costuma ser mais grave em homens, veja só. Não se sabe ainda por quê. Novas terapêuticas incluem medicamentos antiandrógenos, medicamentos que, de certa forma, combatem um pouco a captação de hormônio masculino periférico. É estranho, né? Mas já tem se usado, já com trabalhos publicados. Esses medicamentos, até que usamos em queda de cabelo, mesmo feminina, né? Finasteride, por exemplo, dudasteride, e que estão sendo usados para tratamento já da doença estabelecida. Os homens têm um comprometimento maior, de modo geral. Então, fiquemos atentos aos sinais cutâneos do Covid. Outra coisa importante que aconteceu, inclusive, na clínica, logo no início, em março, abril de 2020, a pessoa vem sem nada, sem sintoma de mais nada, apenas com uma dor na perna e algo inchado, como se fosse um problema de varizes, localizado, mas com uma dor aguda, uma dor importante. É a famosa trombose causada pelo Covid, pela doença, e que às vezes não vem com mais nenhum sintoma. A pessoa já começa com um sintoma mais preocupante, que é a obstrução de um vaso. Aconteceu na clínica de uma paciente, vi tarde da noite, só com esse sintoma. Muito arrumada, muito bonita, o marido a trouxe, ela não queria nem fazer exame, nem ir para o hospital, mas convencemos a duras penas e era isso. Então, médicos, está acontecendo uma coisa muito curiosa, Cláudia. Médicos de outras especialidades se deparam com problemas inusitados e como é importante estabelecer um tratamento muito no início da doença, primeiro dia, segundo dia de sintomas, quarto dia já é considerado uma fase avançada. Então, primeiro e segundo dia são decisivos. Então, ortopedistas, que às vezes a pessoa tem uma dor no quadril que ela já tinha, isso que engana muito. A pessoa tem uma dor crônica, mas de repente ela acha que aquela dor está insuportável. O ortopedista tem que ficar atento se ela não está com familiar positivo em casa. Nossa, é tão bom você falar isso, porque assim, são sinais realmente muito sutis, né? E esses dias eu até brinquei, mas é a realidade. A gente tem que entender que a pandemia é assim, tá chovendo gato do céu, caiu um bicho de orelha e rabinho, você não pode achar que é cachorro, né? Tem que desconfiar que seja gato, entendeu? Doutora, me dá 2 minutinhos e eu volto pra gente conversar mais, tá bom? Temos muitas perguntas, inclusive a doutora Lígia Cogos falou dos eczemas, né? O meu primeiro sintoma no ano passado, e ninguém nem sabia, porque eu tive em março, logo no começo da pandemia, foi uma manchinha que apareceu aqui, tipo uma espinha, eu falei que estranho aqui, aí depois aqui. E aí eu tava ótima, só tinha isso, né? Então, fique esperto, tá bom? Agradeço. Doutora Lígia Cogos, seu cabelo tá bonito, viu? Olha, todo cacheado, lindo, lindo. Eu vou colocar as perguntas na tela, porque já temos várias perguntas, pode ser? E assim a gente vai respondendo aos nossos telespectadores, tá?
Sim, eu gosto das perguntas das suas ouvintes. Então vamos lá, gente. Pergunta na tela. Cadê? Deixa eu ver se a produção já coloca a pergunta. Já temos aqui, ó. Dicas para uma pele bonita e saudável. É anônimo esse. Nenhum desodorante funciona comigo. Um dermatologista pode me ajudar com a sudorese excessiva e o mau cheiro? Certamente. Já pode ajudar há muitos e muitos anos, porque existem substâncias que muitas vezes não são colocadas em desodorantes vendidos comercialmente, mas o dermatologista pode tanto prescrever um desodorante especial que ele conheça e que tenha a dose do cloridróxido de alumínio mais em alta dose, ou pode formular também. Além disso, é bom mencionar que existe já há muitos anos a alternativa da aplicação de toxina botulínica, o famoso Botox, ou de esporte, né, duas marcas conhecidas, nas axilas, o que dá cerca de 1 ano sem sudorese e sem odor. Maravilha. Temos mais perguntas. Se você ainda não mandou a sua, manda no 11 9 50 45 18 40. A próxima pergunta já vai para a tela. É da Lidiane, de Itaberaba, na Bahia. Ela diz: sofro com as manchas de psoríase. As pomadas ajudam, mas o que fazer para as lesões não voltarem mais? Se é psoríase mesmo, existem agora tratamentos muito modernos que podem praticamente obter tal controle que o paciente nem lembra mais que tem a psoríase. E olhe que a Lidiane mora num lugar ótimo para quem tem psoríase, que é a Bahia. Justamente a psoríase clássica melhora muito com o sol. Mas existem tratamentos tanto mais sofisticados, medicamentos chamados biológicos, que erradicam a psoríase, como se for psoríase, às vezes mais localizadas em determinadas áreas. Procure um dermatologista que possa fazer um tratamento ótimo e simples, que são as infiltrações intralesionais. Com uma agulhinha bem fina, ele injetará medicamento nas placas de psoríase e elas deixarão você em paz por um bom tempo. Olha, anota aí, Lidiane, infiltrações... Intralesional. Intralesional. É infiltração de medicamentos na própria lesão. Parecidos com os que existem nas pomadas para psoríase, mas injetados na superfície da pele, logo abaixo, intradérmico, não dói, misturado com anestésia, uma dorzinha leve e que melhora muito e dá um grande alívio por muitos meses. Que ótimo. Próxima pergunta, então, vamos conferir. Obrigada pela participação de vocês. Magali Gomes, de São Paulo. Tenho sentido minhas unhas muito enfraquecidas. O que posso fazer? As unhas vão se traumatizando, detergentes, a própria manipulação do dia a dia, um hábito que muitas de nós têm de levar sempre a mãozinha à boca e dar uma mordidinha. E o próprio trabalho doméstico nessa epidemia, nessa pandemia, foi uma coisa que afetou muito. Eu até não mencionei os eczemas alérgicos por causa do excesso do trabalho doméstico, né? Detergentes e tudo mais. É bom você usar algo que contenha formol ou esmaltes fortalecedores que já tem na sua composição um pouquinho de formol, ou fórmulas. Eu não poderia dar uma fórmula aqui, mas um médico dermatologista poderia dar uma solução de formol, ou às vezes uma farmácia de manipulação. Não é um produto perigoso, ele só é perigoso para não dar alergia. O formol é um irritante primário e ele não pode ser usado assim à vontade, deixar escorrer em outros lugares. Tem que ser colocado com muito cuidado só na pontinha da unha. Se pega na cutícula, começa a doer. Não faz mal, mas dói. Então, uma pincelada da solução de formol na ponta da unha. Começou a doer um pouquinho, você já lava a mão, não tem problema. Se a solução encostou lá,
você vai ver como as suas unhas vão ficar durinhas. Olha que joia, hein? E aí conversa para ter essa fórmula também, para facilitar, para você poder ingerir aí alguma coisa que também haja de dentro para fora. Próxima pergunta. Sim, isso é verdade. Uma boa alimentação, complexos vitamínicos com proteínas, aminoácidos também ajudam. Mas nada ajuda tanto como um pouquinho de formol na ponta da unha. Tá, joia. Ó, a próxima pergunta é da Lilian Eagle, ela é de São Paulo. A minha pele está ressecada com excesso de álcool gel. Não é só da Lilian, eu acho que a pele de muitos está desse jeito. Então me responde daqui a 2 minutinhos, tá bom, doutora Lígia? Pele ressecada por conta de álcool gel. Já, a doutora Lígia Cogos, uma das maiores especialistas em dermatologia do país, responde pra gente, tá bom? Segura. Doutora Lígia Cogos. Acabamos de presenciar uma das cenas mais sexys da televisão, que é a Cláudia Tenório tirando as medidas da própria cintura, empinando o busto. Isso tinha que ser depois da meia-noite, Cláudia. Meu Deus do céu. Mas eu fiquei toda feliz, que é tão bom a gente ver que tá ficando com a cinturinha de quando era novinha, né? Porque a cintura vai largando. Mas você é novinha. Ai, tá bom, melhor. Não podemos falar idade. Doutora Lígia, temos mais perguntas, já vou colocar a próxima na tela, tá bom? Vamos lá. Então... Mas acho que não respondemos o anterior, da Lilian. É verdade, mas está na tela. É da Lilian. A Lilian quer saber. Esse é outro problema, que eu até não mencionei. O ressecamento pelo álcool gel. Em primeiro lugar, uma opinião um tanto polêmica. Não fiquem tão obcecadas com o álcool gel. O álcool gel é muito útil, mas não fiquem aficionadas por isso, passando desnecessariamente. É claro, vocês voltam da rua, lavem as mãos, passem álcool gel. Não precisam ficar passando álcool gel só porque puseram a mão num pacote que chega do supermercado, por exemplo. O vírus não fica nos pacotes, ele não sobrevive. Então, não fiquem tão obcecadas em passar muitas vezes por dia. Mas mesmo passando com lógica, com sensatez, peles mais vulneráveis se ressentem. Então, é preciso procurar os hidratantes que contenham ureia, silicone. Vejam, nos rótulos pode aparecer como dimeticone, D-I-M-E-T-H-I-C-O-N de Nair, E. Dimeticone são silicones que fazem com que fique uma barreira entre o meio exterior e a sua pele. E como o álcool gel é eficiente, antisséptico, mas ele também desgasta um pouco a camada natural que nós temos lubrificando, que vai depois de alguma hora, 2 horas que lavamos a mão, ela vai se refazendo. Mas aí nós passamos de novo e assim fica esse círculo vicioso. Então procurem nos componentes dos hidratantes. Eu não posso falar nomes, gostaria de poder, mas o Conselho Regional de Medicina não nos permite mencionar. Procurem os hidratantes que contêm ureia e dimeticones, que são silicones. Outras coisas que ajudam nas fórmulas dos hidratantes é os que contêm pantenol e alantoína também, glicerina, lanolina, todos esses lubrificantes clássicos, né, e que fazem parte de muitos dos hidratantes. Procurem, peguem. Quem não enxerga direito, porque às vezes as letrinhas são muito pequenas, não é culpa dos seus olhos, é o jeito que os rótulos são. O celular, muitas vezes, tem um aplicativo que chama Lupa. Veja se o teu não tem. Se não tem, baixe no App Store, Lupa. Você, em qualquer lugar que estiver, usa o seu celular como se fosse uma lupa para enxergar aquelas letrinhas terríveis que nos deixam muito irritados, para enxergar os rótulos das coisas. Ótima dica, amei. Próxima pergunta, então, vamos lá para a tela. Vocês estão anotando? Quem está aí com mão ressecada, quem está com problema de pele, tem que anotar para não esquecer. A Vera Lúcia, ela é de Ribeirão Pires, ela fala: eu uso shampoos anti-caspa de marcas conhecidas, mas eu não sinto melhora na minha caspa. Tem algum produto que possa me ajudar? Sim, realmente nós não podemos citar
produtos, citar medicamentos, mas procurem os shampoos que contenham, vejam lá, vou falar alguns componentes: piritionato de zinco, P de pato, piritionato de zinco, alcatrão, coaltar. Eles não precisam estar todos no mesmo shampoo, existem shampoos variados. Esses shampoos azuis geralmente têm o piritionato de zinco, às vezes eles estão em dose mais baixa. Esses shampoos que têm um cheirinho mais forte, que às vezes tem umas embalagens meias marronzinhas, normalmente eles contêm alcatrão, contêm coaltar, eles têm um cheirinho ruim, mas costumam ser muito eficientes. Outra coisa que ajuda muito são as loções à base de corticoides, para se pingar no couro cabeludo, em casos de estar com a caspa, que é o nome que nós damos, é a dermatite seborreica do couro cabeludo, muito exuberante. Então, pode até ser comprado sem receita, loções capilares à base de corticoides suaves para pingar um pouquinho quando estiver com muito desconforto. Maravilha, olha lá, próxima pergunta, Vera Lúcia, foi boa a resposta, hein? Virlane Macuri, da Bahia, por que as unhas ficam onduladas? As unhas ficam onduladas por vários motivos e geralmente por algo que aconteceu meses atrás e que afetou a matriz. Por exemplo, alguém teve uma infecção, uma febre. Essa ondulação vai aparecer 2-3 meses depois, quando a unha já cresceu um pouquinho, porque qualquer processo no nosso organismo afeta a matriz da unha, que está lá embaixo daquela borda ungueal, né, da borda inferior da unha. E aí ela começa a aparecer. Às vezes existem problemas crônicos que fazem com que a unha fique constantemente ondulada, como, por exemplo, os traumatismos. Alguém que faça algum tipo de trabalho com as mãos e que está constantemente traumatizando. A matriz da unha sente e se traduz com uma ondulação. E outras coisas também, problemas inflamatórios, mas uma coisa que ajuda são os dermatologistas que aplicam certos adesivos bem na região da cutícula, que tem um medicamento liberado e que vai aos poucos regulando essa unha. Outra coisa são, um pouquinho mais dolorido, as injeções na matriz da unha, na região da cutícula também, misturadas com anestésico. O dermatologista geralmente é um tipo de médico mais bonzinho, que tem pena das dores das pacientes. E outra coisa, é bom saber que não significa alguma coisa grave essa ondulação. Não se preocupem que não é uma doença grave. É alguma coisa que aconteceu há algum tempo atrás e que se traduz assim. Eu acho que a melhor coisa, se te incomoda, é procurar um dermatologista. Perfeito. Próxima pergunta. Virlane, foi boa a resposta. Elisângela Rosa de Santos: tem uma coceira em algumas regiões do meu corpo que aparece e deixa a pele escura. Minha dermatologista disse que é psicológico e não sara. Tenho 3 pontos do meu corpo com essa mancha escura. Tenho que aceitar isso? Absolutamente não. Não. Psicológico é algo que não é psicológico nesse mundo, né? Então, é claro que um nervosismo, uma fase de estresse, de ansiedade, isso aí até nos desenhos animados você vê alguém coçando a cabeça para resolver um problema. A coceira no corpo realmente vem como um reflexo quase automático quando estamos mais irritados. Tivemos uma grande infestação de mosquitos em São Paulo. Ela é de Santos. Santos não foi tão grave. Em São Paulo foi uma coisa gravíssima, gravíssima. Uma raça de mosquito, super mosquitos que não se amedrontavam nem com repelentes, nem com inseticida.
e que deixou muita gente assim toda escoriada. E quando a pessoa é mais moreninha, de pele dourada, as loirinhas, as branquinhas não tem tanto esse problema, mas aquelas moças que pegam bronzeado com facilidade, com qualquer traumatismo, podem evoluir com manchas escuras, e é preciso tratar. Esse problema se chama neurodermite, porque realmente pode ter um fundo psicológico, mas não importa se é psicológico, se não é. O dermatologista tem a obrigação de resolver, porque não é tão difícil. Pode ser usado um creme especial, pode ser infiltrado. Eu gosto muito de injetar coisas no lugar de ação, injetar medicamentos. Às vezes o mesmo medicamento até que tem numa pomada simples e que injetado resolve. O meu tratamento preferido para essas placas localizadas de escurecimento da pele que ficam depois de uma escoriação por coceira, seja que causa for, é a infiltração intralesional. Maravilha. Doutora Lígia, infelizmente o tempo voa. É assim, gente, quando o convidado é maravilhoso, ó, o tempo passa mais rápido, o relógio corre. Mas você sabe que sempre estamos aqui de portas abertas e te aguardo na próxima oportunidade. Quero te agradecer por todas as informações. Live não, gente, entrevista com conteúdo de muito valor. Vocês anotaram aí tudo, né? E uma ótima tarde, um bom final de semana e até a próxima. Obrigada, Cláudia. Adorei estar aqui, como sempre. Meus melhores momentos. Muito obrigada. Um beijo para o Valdemar e para o Paulinho. Tchau, doutora Lígia. E para toda a turma dessa clínica maravilhosa. Doutora Lígia tem uma clínica linda na Avenida Brasil. Um luxo. Vocês têm que ir lá um dia, gente. Vale a pena, viu?